Alexandre de Moraes, no final, coloca sob pena de prisão preventiva. Prisão preventiva é o cacete, porra! Isso aqui é o Senado Federal! Ele é um senador! Como é que o ministro do STF se refere a um senador assim? Eu estou indignado com isso. E eu falei ontem, e eu peço mais uma vez, senador Rodrigo Pacheco, que farei todo dia aqui. Vossa Excelência nos representa. Eu não posso acreditar no que eu ouvi, que Vossa Excelência é o avalista de Alexandre de Moraes. Eu peço apenas que observemos o decoro, a liturgia. Pela ordem, senhor presidente. E as palavras de baixo calão sejam evitadas. Eu peço essa gentileza a todos os senadores e senadoras e retirada da taquigrafia. Apenas um esclarecimento ao senador Portinho, é importante que o faça. Eu sou 3 anos e 8 meses presidente do Senado e nós temos, de fato, um lamentável episódio envolvendo um colega nosso, o senador Marcos Duval. Ô, Marcos Duval. É só para fazer um esclarecimento, agradecer os colegas que estão apoiando e a minha defesa nas nossas prerrogativas. Quando foi feita a busca e apreensão no meu gabinete, foi uma decisão monocrática e sem um fato determinado. Era algo genérico, um fish expedition, e nada foi encontrado. Aí eu desafio todos aqui. Já tem 1 ano e meio, quase 2, que o ministro está me perseguindo. Alguns já sabem o motivo exato que é, mas estão me perseguindo para tentar achar algum pelo em ovo. E nada até agora foi encontrado e nada será encontrado. Mas ele, para não ficar como ele soube que eu estava tendo esses encontros de inteligência com o governo, com o Capitólio, ele simplesmente cancelou, quis apreender meu passaporte, para evitar que eu fosse aos Estados Unidos. Porque o Elon Musk começou a divulgar, e o Elon Musk saiu na minha defesa, foram as primeiras postagens, foi na minha defesa, mas como senador da República, não era como amigo Marcos, não. Mas aí, chegam 2 policiais federais na minha casa, com esse mandato aqui, para quem quiser ver, pode todo mundo pegar e ver, que está dizendo o seguinte, pelo menos no nosso artigo 53, diz que a gente só pode ser preso por crime inafiançável e flagrante de delito, né? Bom, e aí ele diz o seguinte: o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na decretação da prisão preventiva do senador. Aonde está isso, a Constituição? E aí ele segue: no descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na imposição de multa diária no valor de 50 mil por rede social e publicização, bem como a imediata decretação de prisão preventiva nos termos do artigo do Código Penal. Aonde que está na Constituição que senador pode ser preso? E aí, eu não entreguei meu passaporte. E os delegados quiseram insinuar a possibilidade de entrar na minha casa para procurar o passaporte. Negativo. Depois insinuaram, não, porque tem uma decretação de prisão. O senhor, como delegado, nunca leu o artigo 53 da Constituição, que é a nossa lei maior? Mesmo não entregando o passaporte, o ministro foi lá e cancelou, me impedindo de continuar meu trabalho de inteligência, que todo mundo sabe que eu faço desde 2019, me impedindo de levar para a OEA as denúncias que eu falava em 2023 e que agora estão vindo à tona, que eu falei, calma que vão vir à tona. Quando eu disse que ele manipulou as eleições, a imprensa veio para cima de mim como se eu fosse um maluco, está vindo à tona. Tem mais surpresa para vocês saberem. Agora, essa perseguição, aliás, isso é uma clara perseguição, e violando a nossa prerrogativa, o artigo 53, se está fazendo isso com o senador da República hoje, de invadir um gabinete para tentar achar alguma coisa, o que achou? Vocês souberam? O que acharam? Arma? Dinheiro? Rachadinha? Documento de golpe de Estado? Acharam alguma coisa nesse sentido? Não. Falaram alguma coisa? Não. E aí? Vamos deixar por isso mesmo? Hoje sou eu, amanhã pode ser você. De quem eu gosto muito, ele sabe disso,
e que buscamos a todo instante cuidar, desde o momento em que nasceu esse problema, através das defesas próprias da advocacia do Senado, com alguns êxitos em algum momento, inclusive com o restabelecimento da sua rede social. E, de fato, nós estamos insistindo nisso com os recursos, exatamente. Nós estamos com os recursos próprios, com os pedidos próprios. Agora, senador Portinho, esse Senado Federal já viu muita coisa de fato. Esse Senado Federal já viu ser muito recorrente buscas e apreensões em gabinetes de senadores e senadoras. Já viu o senador ter um decreto de prisão. Já viu o senador ter medidas cautelares passíveis de conversão de prisão. O senador Renan Calheiros teve, lamentavelmente, o seu excesso de uma decisão monocrática absurda do Supremo Tribunal Federal, que o afastava da presidência do Senado Federal. E todos esses acontecimentos recorrentes no Senado, quero dizer, Vossa Excelência, que foram fora do meu tempo na presidência do Senado. E que a construção harmônica que faço na relação com os poderes serve, inclusive, para o reconhecimento de que prisões de parlamentares, buscas e apreensões contra os parlamentares, medidas cautelares contra parlamentares, até ações penais contra parlamentares, devem ter realmente fundados indícios e não podem ser banalizados esses institutos, como foram no passado recente, repito, fora do tempo que eu era presidente do Senado. Então, apenas esses esclarecimentos, que de fato nós temos um problema com o senador Marcos Duval, que de fato é o único problema concreto que nós tivemos no Senado no período de 3 anos e meio que eu sou presidente do Senado e que nós estamos buscando constantemente e severamente resolver no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e a ponderação feita pelo senador Rodrigo Cunha, obviamente, será avaliada pela mesa diretora do Senado Federal. Mas apenas esse esclarecimento, de fato, senador, que a respeitabilidade às prerrogativas dos senadores e das senadoras tem sido, nos últimos anos, sim, no caso do Senado Federal, respeitado pelas instâncias. Mas temos o casuísmo da questão do Marcos Duval, que nós buscaremos resolver. Só a reposição da verdade, porque estabelecem premissas aqui que não necessariamente são verdadeiras. Com a palavra, senador Eduardo Girão. Não, nós vamos entrar na ordem do dia. Os senadores pediam a mim, pediu a palavra sobre a questão do Banco Central, por favor. Uma questão de ordem, só para esclarecer uma coisa, para o senador Márcio Bittar. E para o senador Espiridião, para quem não estava aqui na época, vamos deixar claro. O senador Renan Calheiros foi afastado monocraticamente por um pseudo-ministro chamado Marco Aurélio de Mello, nomeado pelo Fernando Collor. Vamos lá. Que não é esse santinho todo não que fica postando aí. Foi afastado por ele. Só que tinha um vice-presidente decente esta casa, que é seu conterrâneo lá do Acre. Um homem decente e que merece todo o nosso respeito, que se chama Jorge Viana. Eu gostaria de pedir aos colegas o apoio para a abertura de uma CPI, para investigação dos jogos eletrônicos online, as apostas online, que tem sido motivo de muita preocupação, lavagem de dinheiro, as suspeitas fortíssimas, e inclusive sobre a questão do endividamento das famílias brasileiras. E tudo isso visando encontrar, obviamente, os responsáveis, mas também aprimorar a legislação e contribuir para que isso não ocorra da forma desenfreada que está ocorrendo e já está no sistema. Obrigada, senador Jorge Seife. Obrigado.